maravilhosa. É o caminho que nos levará aos céus. Meu Deus do céu, que absurdo! Que essa obra está perseguida porque ela é maravilhosa. É o caminho que nos levará aos céus. Deixe as pessoas renunciar, porque ela é maravilhosa. É o caminho que nos levará aos céus, porque ela é maravilhosa. É o caminho que nos levará aos céus. É mentiroso. Vamos ver. Então, Flores, eu quero deixar bem claro para vocês que esse servo de Deus falou algo tão importante que ele falou assim, irmã Rosângela, é mais um que se bandiou para fora do caminho e dá desculpa. Por quê? O que eles dizem para a gente, igual no vídeo passado, na leitura que o servo de Deus fez lá, ele deixou bem claro, não, eu não estou saindo por pecado, por adultério. Ninguém está os acusando disso. É lógico que acusa, Rosângela. Eu já recebi um monte de acusação dessa, querida. A gente. É por isso que os irmãos estão levantando lá e dizendo que estão saindo por escolha deles. Por escolha deles. Você mesmo está falando aí meio que, né? Meio assim, tentando explicar porque as pessoas estão saindo. Porque fala, Rosângela. A congregação é uma das igrejas. Se você sair da igreja, simplesmente sair, sem falar nada, não comunica ninguém. Aí, de repente, amanhã me vem na rua de bermuda, porque eu já vou chutar logo o alvo, eu não vou ficar andando segundo a regra dos homens da CCB, porque foi para isso que eu saí. Então, aqui fora, Rosângela, se a mulher pode mostrar a canela e o joelho, o homem também pode. Na sua igreja, eu te desafio a procurar um ancião e trazer para nós uma resposta coerente. Coerente. Você vai lá e pergunta, irmão, o irmão que tem sabedoria de Deus, que Deus traz as revelações para o irmão. Me diz uma coisa, meu irmão. Ancião, sei lá o que for. Né? Por que nós, as mulheres, pode mostrar os joelhos, os joelhos e as canelas e os homens não pode? Qual é a explicação para isso? Ele vai dar uma resposta sem noção e óbvio, sem nada de Bíblia. Porque é invenção da cabeça deles. Vamos ouvir o restante. Mas eles deixam claro que não foi por pecado. Louvado seja Deus, se achou que não está fazendo bem dentro da congregação, que saiam fora. Mas, Flores, se eles acusam a congregação a não pregar o verdadeiro evangelho, e nós, eu, Rosângela, 43 anos de caminho, eu tenho orgulho do lugar que eu estou. Eu sou uma pessoa que eu falo do amor, eu pratico amor também, porque não basta somente falar do amor. Rosângela, minha filha, oh Jesus, coitada, Rosângela, os espíritas têm mais amor que vocês, Rosângela. Os espíritas têm muito mais obra de caridade do que vocês, querida. Porque lá nos espíritas, literalmente, eles acreditam em salvação por obra. Esse negócio, a CCB usa muito essas palavras aqui, ó, para justificar amor, sinceridade, caridade. Vocês observaram que vocês substituíram Jesus Cristo por essas, vamos chamar assim, virtude do coração humano? Uma pergunta para fazer você pensar, Rosângela. Se o homem fosse possível conseguir se salvar por amor, amando, sendo sincero, sendo justo e bonzinho, responde para mim, por que cargas d'água então Deus ia precisar mandar Jesus morrer por nós? Quando a gente diz Jesus é o único e suficiente Salvador, isso é na verdade uma espécie de resumo do Evangelho. Essa frase resume o Evangelho, que quer dizer, não existe outro meio de salvação. Não tem como você se salvar, a não ser por Jesus Cristo. Eu poderia te explicar isso tintim por tintim, mas o vídeo já está grande e vai ficar maior ainda, tá? Eu vou te explicar dentro das Escrituras, de um modo que você falar, meu Deus, é verdade, olha, não
Não tem como, tem que ser por Jesus. Porque existe uma lógica na Bíblia por que só Jesus pode nos salvar. Então, você está patinando nas mesmas coisas, vocês apontam para vocês mesmos. O seu discurso, em momento algum, você aponta para Jesus. Sabe por quê, Rosé? Porque na congregação, vocês nunca aprenderam a olhar para Jesus. Nunca. E aí vocês acham que estão no evangelho. E acham que vão se salvar. Por obras. Vamos ouvir aqui. Tem que praticar o amor. Eu tenho misericórdia. Eu já tive casos de visitar a casa de servas de Deus que estava querendo se suicidar porque pecou na presença de Deus. Olha aí o absurdo que você, uma CCBana, está falando. Olha o que a tua igreja gera na cabeça das pessoas. Olha aqui, pessoal. A CCBana que defende a CCB está falando. Nós já fomos na casa de um irmão e ele quis se suicidar porque ele pecou. Sabe por que ele estava tentando contra a própria vida, Rosângela? Porque a tua igreja ensinou esse absurdo. A sua igreja, Rosângela, ela é culpada de centenas e talvez até milhares de pessoas que chegou a tirar a vida. E esses homens vão dar conta. Porque não tem isso na Bíblia em lugar nenhum. Inclusive o teu ancião Marsola, acho que em 2020, ele confessou numa reunião fechada que isso não existe. Foi invenção deles. Foi invenção. E ele lê lá Atos 15 lá. Invenção deles. Então, olha aqui o perigo que é a sua denominação. Sabe o que é uma mãe perder um filho, Rosângela, por causa de uma crença de uma denominação? E pior, uma crença enganosa. Uma crença enganosa. Por isso que eu falo, se vocês criarem os seus filhos aí dentro, vocês estão colocando eles em um ambiente onde eles têm fortes chances de ser problemáticos psicologicamente no futuro. Olha para você como essa igreja é perigosa. Vamos ouvir. É você que acabou de falar, Rosângela. Vou até voltar aqui um pinguinho aqui. Ouça aí. A própria irmã da CCB diz, olha o perigo que é você frequentar a CCB. Por que chegou nesse ponto? Primeiro, ele acha que a CCB é a graça. Ponto final. Segundo, depois que ele acha que a CCB é a graça e ele acredita de coração nisso, e aí ele comete um erro, e lá na congregação eles tiram a liberdade, o que passa na cabeça dessa pessoa? Perder a salvação. Você sabe que vocês vão na casa dessa pessoa falar, não, que Deus perdoa, vocês estão indo contra a CCB, sabe, né? Tópico de ensinamento 1984. Vamos ver aí. Eu já tive casos de visitar a casa de servas de Deus que estava querendo se suicidar porque pecou na presença de Deus, transgrediu. E o que foi que eu fiz? Foi orar, ter misericórdia. E hoje ela está. Se a congregação fosse tão assim, não estaria, porque o que ela fez foi muito grave. Mas continua firme e forte na igreja. Então, gente, se esse evangelho que a congregação prega não é o verdadeiro, será que os críticos que estão aprendendo esse verdadeiro evangelho, esse é o verdadeiro evangelho? Flores, se esse for o verdadeiro evangelho, jamais que eu abandonaria de servir o Senhor Jesus dentro da congregação. Você viu que ela falou, se esse for o verdadeiro evangelho deles lá, mesmo assim ela fala, eu jamais saio da congregação. Ou seja, ela não tá nem aí com o evangelho. A Rosângela não tá nem aí no caso do evangelho. Ela vai ficar na CCB, não importa qual seja o resultado. Vamos ver. Isso é idolatria, Rosângela. Vocês são fanáticos e não sabem. Rosângela, o fanático, ele nunca sabe que é fanático. O idólatra não sabe que é idólatra. Eles são classificados por quem está de fora. É os de fora quem classifica. Fala assim, ó, o comportamento dessas pessoas é de fanático. E vocês são, Rosângela. Vocês estão colocando a CCB acima de Jesus Cristo. Acima, a devoção que você tem pela CCB, se você tivesse por Cristo, menina do céu, que maravilha. Vamos ouvir. Porque percebam os perfis de cada um que deixou de servir a Deus dentro da congregação que está no... Olha lá, agora ela vai traçar o nosso perfil. Olha só o absurdo. É sempre desse jeito. Eles não têm argumento. Ela não consegue dizer assim, o Josafá, ele falou uma coisa lá e eu vou mostrar para vocês como ele engana vocês. Ele falou isso, mas na Bíblia está dizendo, não, ela não tem o que falar. Aí o que eles fazem?
vem para o ataque pessoal. Ela vem, eu vou ensinar uma coisa para você, Rosângela. Isso aqui é para você aprender. Ou seja, quando eu falo que é para você aprender, eu estou querendo dizer, é algo bom para você aprender. Ó, não importa a minha índole, não importa o que eu faço agora ou o que eu fiz no passado. Se eu disser para você que 1 mais 1 é 2, vai ser 2, não importa se eu estou sujo ou se eu estou limpo. Se uma pessoa dentro de uma escola disser para você 2 vezes 2 é 4, e ela for presa amanhã e parar na cadeia e alguém chegar nela e falar assim, me ensina quanto que é 2 vezes 2. Ele vai falar 2 vezes 2 é 4. Mesmo dentro da cadeia, Rosângela, o resultado é o mesmo. O que eu quero dizer com isso aí? A verdade não depende da minha idoneidade. O evangelho não depende da minha santidade. O evangelho de Deus, ele se autossustenta porque ele é verdade. Ele é verdade, ele trabalha por si só, ele opera, ele faz obra, ele converte. Vocês não têm noção disso. Vocês têm uma mania tão feia, Rosângela, de ficar olhando para as pessoas, para tentar achar um problema nas pessoas. Vocês acham que se achar um problema em mim, vocês desconstroem tudo que eu falei até hoje. Não vai desconstruir, querida. Sabe por quê? Porque as palavras que eu estou falando aqui são verdadeiras, são bíblicas. E tudo que essas pessoas estão aprendendo no meu canal vai permanecer para sempre, porque a palavra de Deus permanece, Rosângela. Você está percebendo que o que eu estou dizendo para você tem uma lógica, e na lógica sempre está incutida a verdade. Vocês não têm. Você viu? Isso aqui é até vil o comportamento de vocês. É vil, isso é lamentável, sabe? Me perdoa de falar, mas são pessoas falhas e falhas que eu falo sem noção, sabe? Pessoas que não têm argumentos, baixa de conhecimento. O que ela faz? Já que eu não posso contra a mensagem que ele traz, então eu vou atacar o mensageiro. Já que eu não posso contra-argumentar a mensagem, eu vou atacar o mensageiro. Comportamento vil, baixo, sabe? E isso aí não é seu, isso tá na tua igreja. O que tem de gente que entra aqui no meu canal e fala, mas esse irmão nem me conhece, nunca me viu na minha vida e fica falando como se me conhece. Esse irmão pegou, mas você nem me conhece, por que você tá falando isso? Ah, ele queria ministério, mas você nem me conhece, por que você tá falando isso? Não adianta, enquanto vocês não vierem de frente tratar o assunto comigo aqui, Bíblia, Palavra de Deus, não sei, vocês estão aí, a igreja tá esvaziando, tá todo mundo indo embora, Rosângela. Esse seu vídeo, eu fazendo essa resposta, está expondo mais ainda a sua fragilidade. Os seus argumentos são fracos, estão sendo assim, ó, desmontados nesse vídeo aqui, estão sendo jogados lá embaixo. Essa luz que você acha que você recebeu desse irmão aí não passa de pura retórica e falácia fraca e vil. Vamos ouvir o restante. No Brasil e hoje estão na internet a falar da obra de Deus. Não preciso falar nada, mas observe a cada perfil aqui na internet. E através dos perfis que a gente vê aqui, jamais que eu largaria a congregação que está no Brasil para tornar pessoas amargas, pessoas que falam palavrões, pessoas que brigam, pessoas que se juntam em lives para detonar irmãos, irmãs, denegrir pessoas. Primeira coisa, vocês falam aqui de mim, fala que eu tô aqui denegrindo, isso é tudo mentira que vocês falam. As minhas críticas são assim, iguais essas aqui, ó. São críticas dentro de uma crença. Eu estou criticando a sua crença, a sua, como é que fala? A fé que você professa, aquilo que você segue, isso não é denegrir, querida, tá? Tá lá a congregação com um processo contra mim, tá difícil para ela, porque não consegue sustentar esses argumentos, tá? Esses argumentos seus são mentirosos. São mentirosos. Nós estamos livres no país. Se os teus anciões, eles sobem na tribuna, tudo que eles falar da tribuna e todo o documento que eles produzirem, que seja tópico de ensinamento e outras coisas mais, está sujeito à crítica e vocês têm que
enfrentar isso. O desembargador do meu processo com a CCB, né, deu uma surra na CCB, falou para ele, falou para a CCB, vocês têm que aprender a conviver com a crítica. Entendeu? Agora, se tem algum crítico que fala palavrão, isso aí é da pessoa, querida. Cada um é um jeito, mas isso não muda o fato de que as coisas que estão sendo ditas contra a CCB são verdade. Você está entendendo isso? Não vai mudar isso, filha. Não vai mudar de jeito nenhum. Então vocês têm que entender que ou vocês têm uma resposta plausível dentro, ou vocês vêm para o jogo do argumento, ou vocês ficam pro lado de fora tacando pedra. Isso aqui que você está fazendo, está tacando pedra. O que você está fazendo aí eu não faço. Eu fico atacando a vida e a moral das pessoas. Vocês sim, o seu comportamento, ó, tentando levantar suspeita sobre a idoneidade das pessoas, isso aí pode ser considerado calúnia, filha. Até na lei dos homens você pode até se complicar com isso aí. Entendeu? Então não interessa o que as pessoas falam, que tem gente que xinga, tem, na sua igreja tá cheio também. Quanto CCBano que entrou aqui falando palavrão aqui comigo, eu tenho um monte de print guardado de comentário de vocês. Palavrão feio mesmo, aqueles absurdo, agressivo, ofendendo, ameaçando de morte. Lamentável, né? Vamos ouvir o que ela está falando. Ou seja, não tem argumento nenhum, nada, né? Só faz esses ataque rasteiro isso daqui, né? É uma que faz vídeo falando palavrões terríveis por conta de um casamento com idade diferente. Então, para eu sair da congregação, conhecer o verdadeiro evangelho que eles tanto falam e agir dessa forma, eu vou morrer dentro da congregação. Isso, fica aí. Porque dentro da congregação, a gente aprende a cada dia a amar o nosso próximo, aprende nada, a ter misericórdia do nosso próximo. Filha, ó, não aprende. Mas vamos supor que vocês aprendem. Isso tudo não vale nada, Rosângela. Você pode aprender o que você quiser, Rosângela. Você pode ser a pessoa mais amorosa do mundo. Você pode entregar todo o seu dinheiro para as pessoas, para ajudar o pobre. Você pode levar cesta básica. Se você não crê no evangelho verdadeiro, você vai ser condenada, querida. Nada disso é apto a dar salvação a ninguém. Entendeu? E você falou aí, eu vou ficar na CCB. Irmã, presta atenção numa outra coisa que você tem que aprender. Eu não estou aqui para tirar você da CCB. Esse trabalho quem faz é o Espírito Santo. Se você não sair da CCB, Rosângela, se você ficar aí até morrer, como você falou, é porque Jesus Cristo não quis você. Eu não sei por quê, mas ele é quem sabe. Se a pessoa ficar dentro daquela mentira, daquele engano e morrer lá, é óbvio que foi ele não quis. Você acha que todo mundo vai para o céu? Não vai, querida. Ou você acha que só vai para o inferno as pessoas ruins? Não vai. Você leu aquela parte lá que está em Mateus capítulo 7, que os religiosos que não tinham sombra de dúvida que eles iam salvar. Sabe por que eles não tinham sombra de dúvida? Porque eles não adulteraram, foram fiel no casamento, não fornicaram, esperaram o casamento para ter a esposa. Aí eles foram fiel na igreja. Olha, eu estou citando passagem bíblica, tá? Eles fizeram milagres em nome de Jesus, fizeram maravilhas em nome de Jesus, fizeram um punhado de coisa em nome de Jesus, filha. E sabe o que Jesus disse para eles? Eles queriam entrar no céu. Jesus falou, sai de perto de mim, eu não conheço vocês. Você acha que essas pessoas eram o povo do mundão? Não é, Rosângela. Jesus, quando aponta isso, ele está falando, não adianta você pode ter até dons. Ou seja, ele já jogou no nível lá em cima, porque para ter dom, primeiro você tem que estar muito alinhado com o sistema religioso. Você tem que ser uma pessoa que todo mundo olha e fala, mas que crente maravilhoso, olha lá. Mesmo assim, Jesus fala, sai de perto de mim, porque nós não tivemos um relacionamento. Nós não fomos íntimos. Você não se humilhou. Você não buscou a conversão. Ei, Rosângela, você não sabe o mato sem cachorro que vocês estão entrando, minha filha. E, aliás, que vocês já entraram, né? Então, Rosângela, por mim, você pode ficar aí quanto tempo você quiser.
Tá? Eu não tô aqui para tirar você daí e ninguém da CCB. Quem vai tirar é a palavra de Deus. Nós estamos falando, anunciando e pregando o evangelho. Simples assim. É o Espírito Santo quem vai pegar a palavra que saiu da nossa boca e que vai atuar no coração das pessoas. Se você tá aí, meu filho, você acha que vai acabar aqui esse meu vídeo? Ai, tomara que... Não, minha filha, eu vou até orar por você, tudo, e vou levar minha vida, porque quem vai operar é o Espírito Santo, não sou eu. Vamos lá. A não julgar. E aqui tudo... Mentira, Rosângela. Mas como vocês falam bobagem, Rosângela do céu, Jesus Cristo. Você já viu aquela parte que Jesus ele diz assim: julgai segundo a reta justiça. Jesus Cristo teve um discurso de juízo quando ele julgava o que aqueles homens pregavam era errado. Era errado. A gente não pode fazer um juízo pessoal, assim, pessoal, né? Um juízo, porque naquela época o juízo que faziam, ele culminava em morte. Então, quando Jesus faz alguma repreensão, é um juízo, ele está ensinando a não fazer um juízo temerário ali da pessoa, naquele momento. Ou seja, tem pessoas que nem estavam qualificadas para fazer aquilo ali. Mas julgar o que estamos ouvindo, o que estão sendo ensinado para o povo, nós temos que julgar, Rosângela. Está cheio de coisas na Bíblia dizendo, olha só, julgai segundo a reta justiça, é Jesus quem está mandando. Aí depois você vai ver nas cartas de Paulo dizendo assim, é lícito que haja as heresias para que o sincero se manifeste. Se manifestar como, Rosângela? Concordando? Não, né, querida? É se manifestando contra. E para se manifestar contra é com juízo. Entendeu? E outras passagens mais que está falando, né, para a gente combater os falsos ensinos. Tem várias passagens bíblicas ensinando isso. A CCB inventou na cabeça de vocês esses jargões aqui que eu chamo de diabólico, porque é para calar as pessoas enquanto o diabo faz o que ele quer. Esse aqui, ó, fique em paz, diabólico, tá? Só ora, diabólico. Entrega na mão de Deus, diabólico. Não olha para um lado, nem olha para frente. Eles distorcem a passagem bíblica que está lá em Josué 1, que lá está falando, é para ele não olhar as dificuldades, que eram os reinos que tinham lá, que Deus seria com ele. Não está falando para não olhar os problemas que estava tendo no povo, né? As besteiras que alguns ensinavam. Não é isso aí. Entendeu? É para a gente confiar em Deus. Apenas isso. Mas vocês distorcem. Entendeu? Então, Rosângela, muita coisa do que você fala aí, filho, eu quase não consigo deixar rodar o vídeo. Passou agora da metade. Eu não consigo rodar o vídeo porque vocês só falam coisas nada a ver. Você deveria se preocupar ouvindo esse vídeo aqui, querida. Rapaz, eu não consegui falar quase nada sem ele chegar lá e vir com um ensinamento, mostrando Bíblia, ensinando e explicando. Os pontos bíblicos que eu falei aqui, gente, vai lá e procura na sua Bíblia, tá? Não vou também ficar colocando tudo aqui, não. É só você, eu citei as passagens, os capítulos, você vai lá e procura, tá? Então vamos ouvir aqui o restante. O que eles aprenderam durante tantos anos dentro da congregação, hoje, com esse verdadeiro evangelho que eles dizem estar aprendendo, eles fazem tudo contra o que diz na palavra de Deus. Ai, meu Deus. Então, Flores, esse meu amigo falou assim, Rosângela do céu, você não sabe nem o que está na Bíblia, como é que você pode dizer que a gente faz tudo ao contrário? E como é que você pode dizer que eu aprendi alguma coisa numa escola que me ensinou que 1 mais 1 era 3? Como é que você pode dizer que eu fiquei feliz com isso? Passei a vida inteira fazendo o cálculo errado. Passei a vida inteira lendo errado. Aí chega alguém e me ensina, não, Josafá, 1 mais 1 é 2. Desculpa eu falar, mas você ficou 30 e poucos anos aprendendo tudo errado. Aprendeu tudo. Você está aqui, ó. Você está carregada de heresia, de jargões humanos, invenções humanas. E você acha que carregando esse monte de ensinamento de homens, você vai chegar lá e Jesus fala, vem, Rosângela, com toda essa traia que você aprendeu lá. Vem comigo. Oh, meu Deus, Rosângela. Eu espero que Jesus Cristo possa ter misericórdia de você. Vamos ouvir aqui o restante. Você acha que se esse irmão alguma coisa disse a ele
que o evangelho é simples de se aprender. Por que então que ele renunciou e por que ele não ficou na congregação para passar para a Irmandade esse verdadeiro evangelho? Porque é uma seita, Rosângela. E lá eles não deixam pregar o evangelho. Como é que você vai pregar numa igreja que a salvação não é por obras, mas é só por Jesus Cristo, o único suficiente Salvador, sendo que o ancião do Braz está dizendo para o povo, né, que para você ser salvo é só você batizar, congregar aqui, ali e acolá, né? O outro lá pregando que é só você ficar firme e fiel com Deus e se santificar. Ou seja, você tem um ancião cabeça pregando tudo ao contrário, o outro dizendo que a coleta é santa e faz parte da salvação. Não tem nexo, Rosa. Mas você está falando isso, na verdade, não é com nenhuma preocupação com o evangelho. Nada. Você está preocupado com a imagem da CCB. Você quer que o camarada fique lá, atolado até o pescoço de heresia, suportando uma coisa que não precisa suportar, não precisa ficar se martirizando aí dentro. É porque você não tem ideia, Rosângela. Você não sabe nada de evangelho, então para você tá tudo bem aí dentro. Mas você não tem ideia do que é uma pessoa quando abre a mente passar 1h30 dentro da CCB. É uma tortura, minha querida. E agora me explica você, por que ele tem que ficar aí? Por quê? Responde para mim. Eu fiz algumas perguntas aqui, se puder, depois você anota e me responde. Por que a pessoa tem que se martirizar para ficar aí dentro? Vai ganhar o que com isso? Ou seja, vai ganhar só depressão. Depressão, tristeza, problema psicológico. É isso que vai ganhar aí dentro. Vamos ver. E é uma coisa certa, né? Por quê? Por que vocês, críticos que estudaram tanto a Bíblia, não ficaram ali para poder ensinar a Irmandade o verdadeiro evangelho? Uma pergunta que eu faço a vocês. Ah, mas o ministério jamais vai permitir. O ministério, ele está ali em cima para servir a Deus. Mas quando o Senhor, o Espírito Santo de Não, filha. Ai, Jesus Cristo. É difícil, rapaz, soltar. É por isso que eu nem olho os vídeos dela ou dos outros para fazer análise nenhuma, porque dá isso aqui, ó, o vídeo não acaba nunca. Porque se você for fazer análise, é tanta abobrinha que fala que você não consegue andar com o vídeo, não consegue soltar. Ela não sabe sequer o que é servir a Deus. Ela falou que o ancião está lá em cima da tribuna para servir a Deus. Porque foi isso que enfiaram na pobre coitada da cabeça dela. Servir a Deus é você subir na tribuna, atender culto. Servir a Deus é você ir para a igreja. Servir a Deus é você chamar hino. Servir a Deus é você fazer oração. Será que eu vou perder tempo explicando para ela isso aqui? Eu não vou, porque ela não sabe nem o que é evangelho. Ela tem que primeiro resolver o problema dela em crer que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador. Primeiro isso, não dá nem para avançar. Não vou nem falar de outras coisas, não dá. Vamos ouvir. Deus falando na boca do homem, o ministério tem que calar. E se vocês realmente foi o Espírito Santo de Deus que disse a vocês que a congregação não prega o verdadeiro evangelho, ninguém para na presença de Deus. Se é Deus que está falando, o homem cala. Então, eu pergunto a todos vocês do ministério... Não, filha, da onde você tirou isso, querida? Se é o homem cala, não, querida. É o contrário do que você pensa. Aqui o homem vai falar mais do que os homens de Deus. Os homens de Deus e a igreja verdadeira, né? Ou seja, o povo vai ser perseguido, eles vão ser mortos, a espada. Da onde você tirou? Inventaram na sua cabeça. Se você está feliz, é porque aqui tem Deus. Se não tem resposta para nós, é porque aqui tem Deus. Vocês não têm noção. A forma com que vocês medem se tem Deus ou não é esdrúxula. É esdrúxula. Se você não precisa nem de Bíblia, vocês parar para pensar um pouquinho e falar, não pode ser verdade, né? Porque, peraí, né? Primeiro a gente vai, vocês falam, mas a igreja está crescendo tanto. Mentira que não está. Mas se for olhar para crescimento, vocês não são sequer 0,1% do tamanho da Igreja Católica. 0, vocês é uma formiga. Não é nada. A CCB não tem representação nenhuma em nível mundial. É uma igreja única e exclusiva só do sudeste do Brasil. Mais nada. Não dá, mas nem dá para chamar de igreja. Uma salinha num país lá
que só tem brasileiro, culto em brasileiro, querida. Bota na sua cabeça para pensar um pouco. Se isso for graça de Deus, todo mundo vai pro inferno. Só vai chegar no céu lá, vai estar todo mundo falando português. Só tem brasileiro. Vamos ouvir. Que estão renunciando a essa graça maravilhosa que eu falo. É um caminho assim maravilhoso. Não vou deixar de falar graça maravilhosa, vou continuar. Certo, filho, é isso aí. E a pergunta é essa: por que, se realmente foi Deus que mostrou para vocês o verdadeiro evangelho, por que vocês não permaneceram? Por que renunciar? Porque não dá para ficar na seita, querida. Filha, Jesus Cristo odeia seita. Odeia, ó. Jesus odeia, dedeiaia, odeia. Por que eu vou ficar no lugar que Jesus odeia? Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. Eu tenho uma coisa boa a seu favor, viu? Fulano aí da igreja aí. Ah, é, senhor, o que é? Vocês odeiam aquela doutrina dos Nicolaítas, que era heresia, das quais eu também odeio. Jesus Cristo ficou irritadíssimo com as heresias que os fariseus inventavam. Irritadíssimo. Mas não, a Rosângela quer que a gente fica lá, né, afogando numa seita cheia de heresia. Para quê? Por quê? Qual que é o ganho? Nenhum. Apenas para não ferir a imagem da CCB. Querida, me desculpa eu te falar, quem está operando contra vocês é o Espírito Santo da graça de Deus. É ele que está tirando esse povo todo daí de dentro. Uma igreja grande, poderosa que eu falo que mexe com milhões, ela está perdendo para meia dúzia de crítico, que não tem sequer dinheiro. Pai de família que trabalha para ganhar o pão, quando tem um tempo vem aqui para a internet. Você acha que é nós que está fazendo isso tudo, querida? Sabe qual é o fator preponderante para essa queda da CCB? O nome disso se chama Palavra de Deus, que não é a pregação dos seus homens, que vocês aprenderam errado que é a Palavra de Deus. Palavra de Deus, o Evangelho, Escritura Sagrada, tá desmontando a sua denominação, porque vocês foram edificados na mentira e no engano. Vamos ver aí. E vai sair mais, querida. Pode ter certeza. Tá saindo bastante. E cada leva que sai, tá aumentando as próximas levas. O povo perdeu o medo de sair da CCB. Eles entenderam que ela não é a graça. Eles entenderam que ela é apenas uma seita. E por isso estão perdendo o medo e estão indo embora. E pior para vocês, hein? Quando sai, eles não sentem nenhuma opressão. Aquela opressão que mentiram para vocês, dizendo que se você sair, você está praticamente condenado. Então você se imagina assim, se eu sair, eu vou sentir aquele ar frio, aquele sentimento de condenação. Quando o povo sai e vê, rapaz, é tudo mentira. É tudo mentira, nós estamos bem, a gente vai orar ali, né? O coração aquece, né? A gente sabe que Jesus Cristo está conosco. Vamos ouvir o restante. Por que não continua no púlpito a pregar, a ensinar a irmandade, o verdadeiro evangelho? Essa é a pergunta que eu deixo aqui no ar, se puderem me responder. Porque, flores, cravinhos, para eu abandonar nunca Jesus Cristo, porque eu ando com ele 24 horas por dia. Anda nada, Rosângela, conversa furada, irmã. Você não sabe nem o que Jesus pediu para você fazer. Você não sabe. E vocês falam isso da boca para fora, enganação pura. A sua igreja, ela mudou, ela muda tudo, Rosângela. Ela mudou até a ordem que Jesus deu. Jesus mandou o que? Nós ir anunciar o evangelho, sair para anunciar. O que a sua seita ensina? Não, que os salvos vão vir. Eles vão vir, Deus vai trazer. Aí você pergunta para ele, ô ancião, da onde você tirou isso? Da onde, meu Deus? Vocês não cansam de inventar heresia. Vocês não cansam, rapaz, me dá até tristeza. Da onde vocês tiram tanta lambança, Jesus, a glória? Oh, meu Deus, da onde? Dá até desespero, Rosângela. Eu fiquei dentro, era martirizado, não aguentava mais ficar aí dentro das igrejas, não aguentava mais. Eu falei, eu tenho que sair disso aqui, rapaz, não dá mais para ficar ouvindo. Imagina eu assistindo uma pregação da CCB lá dentro, e pior, obrigado. Nós era obrigado a ficar lá, obrigado a ficar olhando para ele, né, com aquela cara de tá tudo bem, não podia nem ler uma Bíblia porque era falta de respeito.
Meu Deus do céu. Vamos ver. Tá quase acabando, gente. Ai, Mas o caminho onde ele me chamou, dentro da congregação, para ser pessoas iguais a muitos aqui da internet que hoje falam mal da obra de Deus, obra de Deus. eu vou continuar na congregação. Fica, filho. Fica mesmo. Mas fica com força. Não sai, não. Fica. Canta hino lá. Glorifica a CCB. Fica lá. Isso aí não é problema meu. Tá? Me desculpa eu falar assim. Não que eu estou desfazendo, não. É que eu sei que não é minha atribuição. Então não tem por que eu me esquentar minha cabeça com isso. A minha tarefa é anunciar o evangelho e orar pelas pessoas para que o Espírito Santo vá até elas e toque nelas. Essa é a minha tarefa. Mas você falando, eu vou ficar lá, fica. Eu não posso fazer nada por você. O que eu posso é orar por você e pregar o evangelho. O evangelho está sendo pregado, tá? Agora, você ignorar tudo isso, aqui tem Bíblia nessa análise, raciocínio lógico, verdade, enquanto tudo que você falou foi respondido, tudo. E tudo foi desmontado. Tudo. Falasse, mesmo depois de ouvir esse vídeo, falar, não, mesmo assim eu vou continuar, é porque você amou mais a CCB do que a verdade. Essa é a condenação que Cristo disse. Está lá em Evangelho de João, capítulo 3. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Você sabe o que significa isso? É que foi apresentado para a pessoa já está em trevas. Aí chega alguém e apresenta a luz. Ela tem a chance de escolher a luz. E ela olha para a luz e olha para as trevas e fala, não, vou continuar na treva. Jesus falou, essa é a condenação. Em outras palavras, ele quer dizer o quê? Me rejeitar. Essa é a condenação. Jesus é a luz. No mesmo evangelho, só que no capítulo 1, explica o que é essa luz que está no capítulo 3. João fala, Jesus é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, quando ele diz no capítulo 3, e eles amaram mais as trevas do que a luz, significa que você ouviu Jesus, o evangelho chegou, mas você olhou uma coisa que te deu mais conforto. Você falou, eu vou ficar aqui. Se nós fôssemos escolher evangelho por conta de conforto, Elisângela, eu não estava aqui. Ninguém tinha saído da CCB. Eu estaria aí dentro, com a minha família, tudo bem. Eu não tinha problema nenhum com eles. O meu problema foi escolher Jesus. Foi isso. Só isso. Eu estava aí dentro, feliz da vida. Tranquilão. Só que quando a gente entende o evangelho, foi isso aqui não tem nada a ver com eu estar bem, com eu estar feliz. Não tem nada a ver com eu estar numa situação onde a minha casa é próspera, o meu casamento é feliz, os meus filhos é formado. Isso não é evangelho, Elisa. Te enganaram. Os seus argumentos confessam que você está na mentira e no escuro. Lamento em te dizer isso, mas aqui você vai ouvir a verdade nua e crua para você ouvir, né? Se os teus companheiros, as pessoas, né, não têm coragem de dizer a verdade, muitos deles não sabem nada da verdade, aqui você deveria dar graças a Deus que você está ouvindo diretamente com você o verdadeiro evangelho. Eu estou te apresentando para você entender o que é o evangelho e o que é a enganação da CCB. Todos os argumentos seus, se você parar para pensar um pouco, você vai falar, rapaz, tudo que eu falei, ele apontou um lado ao contrário. E quando ele apontou o lado ao contrário, ele apontou com embasamentos bíblicos. Então, obviamente, isso me indica que realmente a CCB, ela vai totalmente na contramão do evangelho. Totalmente na contramão. Vamos ver aqui. Porque não adianta ler, como eu disse, de Gênesis a Apocalipse. Adianta, e não sim. praticar o que é ensinado dentro das Escrituras. Lógico, porque o que a gente vê aqui na internet só... ela está insinuando que a gente não pratica. Você não pode falar isso, Rosângela. Esse seu comentário aí é um comentário agressivo. É de uma pessoa que não tem o que falar, não tem argumento e fica tentando, ou seja, não conhece a vida das pessoas, mas insinua que as pessoas não praticam. Olha só que feio, Rosângela, que você está fazendo. Isso é feio o que você está fazendo. Eu não vou ficar atacando você, falando da sua vida. Para quê?
Isso vai ajudar em alguma coisa o argumento que eu estou apresentando? Não. Ao contrário, isso vai ser usado contra você mesmo. Para mostrar que você, sim, né, não se apresenta de uma forma cordial, mansa, modesta, casta, moderada, como explica, como nos orienta a Bíblia. Vamos ouvir. Contenda. É um querendo ser mais que o outro, é um querendo falar mais que o outro. Coisas até assim, sabe? Eu um dia falei assim, vai chegar uma época que vocês vão ver aqui na internet, crítico brigando com crítico. E já aconteceu. Aconteceu porque acontece em qualquer lugar que tem gente, querida. Você acha que na sua seita não tem briga? Hã? Você quer que eu coloque uns vídeos aqui para você ver do pau comendo lá dentro da CB? Você quer? Você viu os argumentos furados que você usa? Problemas humanos, tem aonde tiver gente humano vai ter problema de gente. Eu tenho uns 4, 5 vídeos aqui do pau torando e comendo feio na sua igreja. E aí, como é que você explica? Então aí também não tem espírito. Aí você está falando, né, porque aqui fora não tem espírito de Deus, porque lá eles brigam. Então na tua seita também não tem, querida. Você vê os argumentos pífios? É o que eu te falei. Esses argumentos pífios, vocês têm, antes de vocês fazer, vocês têm que olhar, será que isso não vai vir contra a gente? Esses argumentos é uma espécie de um bumerangue. Você joga, eu vou acertar eles, aí bate nele, e quando você menos espera, ele volta para você. Que é o que eu tô fazendo aqui agora. Né? É que eu não vou ter paciência, porque o vídeo é grande. Eu podia pegar pedaços de vídeo que eu tenho aqui, colocar o pau torando, a mulher chamando, falando palavrão, a serva de Deus, dentro da CB, apontando pro ancião, falando pro operador, descendo o pau, querida. Ou seja, esse seu argumento é pífio. Ai, Senhor, vamos lá. E eu vou dar um exemplo também, é igual o irmão Carlos Reinar, né? O irmão Carlos Reinar teve uma fase que ele andou pegando a rabeira com os críticos e quebrou a cara. Ele sabe disso. E foi através de uma palavra num culto online que eu assisti. Eu até falei no culto, eu falei assim, Deus vai trazer muitos críticos de volta. E só trouxe um, né? E detalhe, né? Até a motivação que levou ele voltar para a CB é duvidosa. É duvidosa. Depois, eu estou pensando se eu vou fazer mais um vídeo sobre isso, tá? Mas não é um bom exemplo para você usar, não. Vamos ouvir aquela. E o Senhor tocou na alma do irmão Carlos Reinar. Se realmente não foi Deus nessa palavra, quem que falou que tocou no profundo da alma do irmão Carlos Reinar? Que até o semblante dele mudou. E coisas boas estão vindo por aí. Conjectura sua, ou seja, coisa que você pode achar e outro não. Eu vi no semblante, será que foi Deus ou não? Pode ser ele mesmo, porque lá a palavra, Rosângela, ela falou assim, você crítico que está aí agora gravando, quem estava gravando era eu, não era ele. Ele viu o vídeo do meu canal. Ele mesmo falou, ele viu no meu canal. Então a palavra não foi para ele. Ou então o Deus que falou lá, da sua igreja, que você falou aí, ele não fala a palavra muito correta, muito acertada, porque teve que dar uma ajustada para encaixar no Carlos Reinar. Porque a palavra fala, você crítico que está aí agora gravando isso aqui. Deus está falando com você. Carlos Reinar estava fazendo outra coisa, nem assistindo o culto não estava. Tá? Então, até essa parte, o Carlos Reinar só esqueceu desses detalhes, né? Só que ele esqueceu que nós aqui, eu principalmente, sou detalhista. Quando você for falar alguma coisa, vem com cuidado, que eu sou detalhista. Eu sou um camarada que eu vou anotando as coisas aqui, tudo que você está falando. Eu vou anotando e eu vou avaliando, analisando cada ponto, que as análises que eu faço em anotação é igual que eu estou fazendo agora aqui com você. Ó. Eu vou ouvindo e parando. Pum, pum, ponto a ponto. Viu quando eu escrevi lá no seu canal? Vou fazer uma análise desse seu vídeo ponto a ponto. Você está vendo que eu estou cumprindo com o que eu falei. Então, aquela palavra não foi por Reinar coisa nenhuma. Ele se aproveitou dela porque no meu modo de ver, na minha análise, ele já tinha a pretensão de voltar. Também no meu modo de ver e análise, ele estava querendo voltar para dar uma melhorada nas visualizações do canal dele. Ou seja, no final das contas, é tudo por dinheiro. Vamos ouvir. Viu, irmão Carlos Reinar? Por isso que a luta tá grande, pessoas repostando lives quando o irmão falava besteira. O inimigo tá furioso, irmão. Mas fique em paz, que essa obra está perseguida porque ela é
maravilhosa. Ah, é verdade. Os fariseus falaram isso também quando Jesus estava descendo o chicote neles, tá, Rosângela? Eles falaram entre eles lá, o fariseu, Caifás, Anás, sim, fique em paz. Vocês são perseguidos porque vocês são homens de Deus. Aqueles críticos que estão lá fora, principalmente aquele Jesus que fica criticando nós dia e noite, fica andando com aquela multidão de gente atrás dele, né? Deus vai pesar a mão contra ele. Vocês perceberam que vocês dão um tiro no próprio pé cada argumento que vocês falam? Ouve aí. É o caminho que nos levará aos céus. Deixa as pessoas renunciar. Meu Deus, olha, ela encerrou com chave de ouro no tamanho do absurdo. A CCB é o caminho que vai nos levar ao céu. Ponto final. Aqui ela se revelou de vez. Idolatria. Ou seja, esse povo tenta disfarçar usando o nome de Jesus aqui e acolá, mas no final das contas, eles dizem que a CCB é a graça, é a obra. Olha aqui, eu vou voltar aqui, ó. Ela está falando da CCB, voltou para a CCB. Aí ela fala que CCB é o caminho que leva para o céu. Que essa obra está perseguida porque ela é maravilhosa. É o caminho que nos levará aos céus. Deixa as pessoas renunciar. Que essa obra está perseguida porque ela é maravilhosa. É o caminho que nos levará aos céus. Deixa as pessoas renunciar. Meu Deus do céu, que absurdo! Ela é o caminho que nos levará. Olha o absurdo que essa senhora está falando. Ela colocou a CCB no lugar de Jesus, roubou. A Bíblia diz que Jesus é o caminho que nos levará ao céu. Ela está falando agora aqui o quê? A CCB é o caminho que nos leva ao céu. Você quer mais o quê? De ouvir dessas pessoas. Pelo amor de Deus. Um gato pingado dali, outro gato pingado de lá. Mas vamos perseverar. Porque essa obra, Deus vai levar ela até o fim. E se houver arrependimento, assim como houve no coração do irmão Carlos Reinar, dá um passinho atrás, vocês que estão hoje aqui a criticar, que o Senhor é misericordioso para perdoá-los. Vou ficar por aqui. Beijo, beijo, flores, e até o próximo vídeo. A paz de Deus com todos. Deus que me livre, eu quero ficar longe dessa seita, rapaz. Gente do céu, vocês viram aí? Difícil, hein? Vou ver, tem que dividir esse vídeo aqui, porque ficou grande, tá? Você viu aí? O CCB no fundo, na veia. CCB está no lugar de Jesus Cristo. CCB é o caminho que leva para o céu. Ai, Senhor, tem misericórdia. Abre os olhos, irmã Rosângela. Recebe essa análise aqui como uma benção de Deus na sua vida, para abrir os seus olhos, tá? Vou pedir a Deus agora há pouco na minha oração, misericórdia por você. Gente, um abraço, Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até logo.